Olá pessoal, então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho dessa teoria do que é a variável padronizada Z, para que ela serve e como tu pode calcular ela e aplicar ela para tu determinar probabilidades de distribuições que não sigam a curva normal. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o que ela é primeiro. Tá? Então, olha só, se tu fez já a tua distribuição de probabilidade, tá? Tu deve ter encontrado algo assim. Claro que essa distribuição ela é uma distribuição perfeitamente simétrica, né? Ou ela segue a curva padrão normal, porque ela tem, né, no centro, né, dessa distribuição é onde aparece, né, mais valores, é a maior probabilidade de ocorrência dos valores estão na tendência central dela, certo? Então esse perfil configura uma curva normal, certo? Então qual é que é a grande sacada da curva normal, né? A curva normal ela tem a principal característica dela e a importância dela é que quando tu tens uma curva normal, a média ela é igual à mediana. Então as tuas tendências centrais são todas iguais em uma curva normal. Só que, claro, encontrar uma curva normal não é algo tão fácil, não. Pelo menos se tu quiser encontrar uma curva perfeitamente simétrica. Então existem ajustes que tu pode fazer. Tu pode fazer aproximações, né, através de padronizações de variáveis, para poder considerar a tua distribuição normal, certo? E aí trabalhar com essa hipótese de que a média é igual à mediana, e aí tu pode utilizar qualquer uma das duas, tá? Então essa é a lógica por trás disso tudo. Tu fazer uma padronização de variáveis, né, ela serve para tu tentar normalizar a tua curva, ou seja, trazer a tua distribuição para uma curva normal, e aí tu poder usar a média como tendência central, tá certo? Então olha só, em uma distribuição como essa, o que tu nota? Tu nota que no centro, onde está o círculo vermelho, seria o que? O teu ponto central, né? Então, em valores numéricos ali do teu intervalo, tu pode calcular que seria 1,62 ali, né? 162. Porque ele seria a média, né? Bem no meio daquela coluna ali. Então, o que tu nota? Se tu pensar o seguinte, ó, toda a tua distribuição, certo? Toda a probabilidade de toda a sua distribuição de cada um dos teus precinhos, de cada um dos teus pontinhos, o somatório de todos os teus intervalos, tudo tem que fechar em 1. Né? Lembra quando vocês calcularam, por exemplo, as frequências acumuladas, vocês sabem, tu tem que fechar 100%, tem que fechar 1. Então, o somatório de toda a probabilidade de uma distribuição de probabilidade tem que fechar em 1. Tá? Então, se toda essa distância, toda essa área, tá, dessa distribuição é 1, ou seja, ela começa e termina, o somatório de tudo isso dá em 1, tá? A partir a cada metade dela, então numa distribuição simétrica, tu pode dizer que é 0,5, ou seja, tu tem 50% de chance de um valor cair abaixo da média e 50% de chance de um valor cair acima da média, certo? Ou seja, são iguais as probabilidades de um valor cair abaixo ou acima da média, tá? Então, isso aí representa uma curva normal padrão, certo? Ou seja, então essa curva no qual as probabilidades de ocorrência de valores acima e abaixo da média são iguais, tá? Então esses valorzinhos 0,5 aqui é importante para tu entender o que é essa distribuição Z, né? O que é essa curva normal Z. Então uma distribuição, certo? Qualquer, ela normalmente então é representada pela tua tendência central. Então aqui o Mi no meio ali, tá bem no meio da tua curva, seria a tua média, né? Ou a tua tendência central, e obviamente se tu tem uma curva normal, tu vai utilizar a média. E essa média, ela pode variar, ou seja, o valor encontrado pode variar para mais ou para menos, depende do teu desvio padrão, né? Lembra que sigma é o teu desvio padrão. Então, tu pode sofrer uma influência de um valor observado, um desvio da tua média baseado no teu valor, teu desvio padrão. Quanto maior teu desvio padrão, né, maior é a tendência dos pontos se distanciarem da média ali. Então, olha só, o que seria essa distribuição Z, né? Vamos supor que esse gráfico de cima aí, esse diagrama de cima, ele seja a tua distribuição, que tu esteja trabalhando, no teu experimento, a distribuição X. Então, na tua distribuição X, tu tens intervalos que tu pode determinar para calcular probabilidades, certo? Que foi isso que tu fez agora no 6, no 5 ali, né? Quando tu determinou intervalos de quartis ou percentis, né? Para determinar a probabilidade de cair um preço naquele intervalo.
Então, por exemplo, tu determinou o que é o x1, onde inicia teu intervalo, e o que é x2, onde termina teu intervalo, certo? Então a gente pode espelhar isso aí na curva normal, né? Na curva padrão normal, na curva Z, certo? Onde o teu x1 se torna um Z1 e o teu x2 se torna um Z2, ou seja, tu faz um cálculo, tu faz uma padronização de variáveis, tá? E aí tu vais conseguir olhar em um valor tabelado dessa curva, né, a probabilidade de encontrar esse intervalo se a tua curva, se a tua distribuição fosse normal, tá? E como é que tu faria isso? Bem, isso aqui segue a curva normal seria isso, então onde o Z seria o teu eixo, né? Tá? E aqui no diagramazinho da direita tu enxerga o seguinte, ó, tu vê que a tua média, que é o teu ponto central, certo? A gente coloca ela como zero, ou seja, na curva normal padrão a gente coloca zero no meio, representando a média. Por quê? Porque tu sabe que toda a probabilidade então é 1, né? E ela pode ir mais 0,5 ou menos 0,5, certo? Ela tem 50% de chance de ir para frente da média, 50% de cair ali abaixo, né, da média, para trás do gráfico, no caso. Tá? Então, o que acontece? No momento que tu calcula um valor z, um determinado valor z, e tu posiciona ele no teu eixo x do gráfico, tu pode identificar a probabilidade de ocorrência daquele intervalo. Por exemplo, a probabilidade de ocorrência do intervalo entre 0 e 1,25z, tá? É aquele valor que vocês estão vendo ali. Aquele valor saiu de uma tabela, vocês têm ela lá no livro, lá no anexo 3, tá? É um valor totalmente tabelado e eu vou mostrar para vocês um exemplo e o que é aquela tabela lá. Então, vamos trocar aqui, só um pouquinho, vamos pegar o anexo 3 aqui, ó, para vocês enxergar o que é a tabela. Tá? A tabela está lá no anexo 3 do livro. Eu sei que ainda não está mostrando, só estou colocando na posição aqui. Tá? Então vamos lá agora. Ó, essa aqui é a tabela, tá? Então na página 194 do livro. Tá? É a tabela da distribuição normal, tá? Padronizada. Então vocês vejam que é o seguinte, ó, dentro da tabela, ou seja, em cada um desses valorzinhos aqui, ó, 000, 0040, 0080, pá, tudo isso aqui é probabilidade, tá? Tudo isso aqui é probabilidade. Então o interior da tabela te mostra a probabilidade, tá? E ela vai então de 0 até 0,5. Então, ó, o valor máximo que tu encontra é 0,5, por isso que eu te falei, tá? Por que é 0,5? Porque ela pode ir para cima 0,5 ou para baixo 0,5, nunca mais que isso, tá? Porque se a distribuição toda vale 1, né, a probabilidade de toda a distribuição, né, ela só pode ir 0,5 para um lado e 0,5 para o outro. O somatório tem que ser sempre 1, tá? Como é que tu identifica a tabela? O teu valor z, que eu já vou te mostrar como é que tu calcula, tu vai ler aqui na casa do natural aqui, certo? O teu valor aqui, a casa do decimal aqui e depois a tua casa do centesimal nessas colunas. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui, ó. Vamos subir lá no exemplo, tá? Vamos subir aqui, tem exercícios resolvidos, tudo isso que eu estou te pedindo, tá, gente? Tá aqui, ó. Então, vou te mostrar o que é, para tu entender o que está sendo pedido no trabalho. Tu vai ver que está bem descrito aqui exatamente o que eu estou pedindo. Ó, aqui diz o seguinte, ó, a duração de um pneu de automóvel em quilômetros rodados apresenta distribuição normal com média de 70 mil quilômetros e desvio padrão de 10 mil quilômetros, tá? Qual a probabilidade de um pneu escolhido ao acaso durar mais de 85 mil quilômetros? Então vamos ver aqui, ó. Olha só. O que ele está te dizendo? Veja que tu tens a tua distribuição X, portanto é a tua, que tu está analisando, no caso de vocês, o preço, o teu experimento, tá? É essa aqui. Então, tu tens a média, ou tu tens a tua tendência central, tá? Como nesse caso tu estás aproximando a uma curva normal padrão, tu vai usar a média mesmo, tá? Não vai usar a mediana. Então, tu vais pegar a tua média aqui, ó, tá? E ela vai estar representada bem no meio da tua distribuição, tá? Aí, tu quer saber, de acordo com o enunciado, o intervalo 85 mil, ou seja, ele quer saber, ó, vejam aqui, a probabilidade de um pneu ao acaso durar mais que 85 mil, certo? Mais que, então ele quer calcular este intervalinho que está pintado aí. Ele quer pegar, então, calcular o 85 mil e ver quem é que está mais para ele, ver a probabilidade de ocorrência dessa curva. Ele quer a área abaixo dessa curva aqui. Tá?
Então, por exemplo, vocês já têm esses intervalos aí, certo? Vocês têm os quartis, vocês têm os percentis. Então, esses valorzinhos aqui representam o x, vocês vão estar por aqui, calculando isso aqui. O que está sendo pedido, né, que vocês têm que fazer na questão 7, então, é converter, padronizar essa tua distribuiçãozinha aqui, tá, para uma variável z. Como tu faz isso? Bem, tua média, como eu te falei, na distribuição z sempre vai ser 0. Tá? Tua média na distribuição sempre vai ser 0. Já aproveito para dizer, tá, vocês não vão precisar construir diagrama nenhum aqui, é só os cálculos, tá? É só os cálculos. Então, tua média, seja ela qual for, na distribuição z sempre vai ser 0. Agora, tu tem que definir quem é o teu intervalo. Então, nesse exemplo aqui, quem é o 85.000 na distribuição z. Para descobrir isso, tu aplica essa equaçãozinha aqui. Então, tá tudo aqui no livro. Para determinar z, tu vais colocar, então, fazer o valor que tu tá querendo calcular, o teu x, né? Menos a média divididos pelo desvio padrão. Só essa continha simples. Então, no caso, ó, o teu 85.000 menos 70.000, e aí foi dado, no caso do enunciado, o desvio padrão, que é 10.000. Vocês, se não calcularam, vão calcular o desvio padrão, né? A equaçãozinha básica ali. Só podem usar a própria função do Excel, análise de dados do Excel, né? Para ter o desvio padrão. Então, resolvendo a fraçãozinha aqui, tu chega no valor de 1,5. Então, o z, ou seja, esse pontinho aqui, é 1,5. Tá? Então, o que tu calculou aqui? Tu calculou o eixo, tá? 1,5. Agora, tu precisa pegar a probabilidade, não precisa mais calcular nada. Agora é só olhar na tabela. O que representa esse 1,5? Então, vamos olhar lá no anexo 3 de novo. O que é o 1,5? Tá? Vamos lá. 1,5. O que é 1,5? Anexo 3. Estamos chegando. Aí, pronto. Então, tu quer o 1,5, 1,50. Então, né? Nesse primeiro algarismo aqui, então tu está procurando 1,08, 0,9, tu quer 1,5. Como tu quer 1,50, né? Então tu vai procurar na primeira coluna. Se tu quisesse 1,57, tu ia procurar nessa coluna do 7 aqui, ó. Certo? Se fosse 1,57, tu ia pegar esse valor, por exemplo. Mas não, é 1,50. Se é 1,50, tu pega esse valor, porque está na coluna do 0. Então, esse de 0 a 9 é o teu centesimal, tá? Então, 1,50, z de 1,50, tem a probabilidade de 0,4332, tá? Na curva padrão. Aí, a gente volta lá em cima, né? Ó, vamos voltar aqui para tu enxergar ali que eu tô te falando. É que eu passei, eu acho, aqui. Passei, estamos chegando lá, peraí. Tá chegando, pronto. Oxe, agora foi, pronto, tá aqui. Então, olha só. Agora notem o seguinte, aquele valor então que tu viu na tabela do 1,5, ele representa o quê? Essa probabilidade, ou seja, a probabilidade entre a média, entre o 0 e o valor que tu escolheu. Então, se eu escolhi 1,5, calculei, na verdade, 1,5 aqui, eu estou vendo que a probabilidade de ocorrência, né, de um valor nesse intervalo, entre 0 e 5, é 0, entre 0 e 1,5 é 0,4332. Obviamente, essa figura está fora de escala, né? Mas esse aqui é a probabilidade de ocorrência desse valor. Mas veja, ó, que o que tu quer é o que está pintado em cinza, e não esse aqui em azul que eu acabei de selecionar, certo? Tu quer o que representa 85.000 ou mais, né? Então, é só tu fazer o complementar para descobrir o quanto que é essa área em cinza, né? E é isso que está demonstrado aqui na continha aqui embaixo. Notem o que? Quem é o complementar nesse caso? Lembra, ó, que cada metade da tua distribuição representa 0,5, né? Da média para cima são 0,5, né? Tem 50% de chance. Da média para baixo também tem 50% de chance, 0,5 e 0,5, né? Então, tu vais pegar o valor que tu pegou na tabela, 0,4332, né? Diminui de 0,5 para encontrar essa zona aqui em cinza. Nesse caso, então, é 0,0668, né? E aí, só para representar em porcentagem, multiplica por 100, e tu encontra, então, que a probabilidade, nesse caso, um pneu, né, durar mais que 85.000 quilômetros é 6,68%. Certo?
Então, se tu olhar o que está sendo pedido na 7, a 7 eu estou te pedindo para as mesmas questões da número 5, mas agora vocês vão definir os intervalos aqui, né? Padronizar a tua curva, exatamente como foi feito aqui, tá? Para conseguir calcular essas probabilidades como se a tua curva fosse normal. E aí tu vai conseguir, através da interpretação de resultados, né, que eu espero que vocês façam, comparar a probabilidade que vocês obtiveram com a distribuição bruta, né, lá no número 5, com as probabilidades que vocês encontraram, né, no número 7, que é com a distribuição padronizada, tá? Mais abaixo no livro, ó, vocês vejam que vocês também podem calcular intervalos, né? Ou seja, não só a mais ou a menos, ou pelo menos, né? Ó, aqui, por exemplo, tem os intervalos, ó, que vocês podem calcular e o livro te ensina a fazer isso, certo? Que é, por exemplo, se eu te pedisse para calcular o segundo quartil, né? Ó, tu sabe aqui, ó, tu poderia determinar quem é isso aí, né? Tu sabe quem é o teu segundo quartil, qual é o teu intervalo, né? Que está compreendido no teu segundo quartil. Com isso, tu faz a mesma metodologia aqui, padroniza tua variável para Z e olha lá na tabela a probabilidade, tá? Certo, gente? Isso aqui é o start para a questão 7. Então, qualquer coisa, vocês me procurem, tá? Tirem suas dúvidas, porque a resposta está no livro, tá, gente? Tudo que eu pedi não tá fora disso aqui, tá? Então, eu aguardo vocês nos próximos atendimentos. Valeu, até mais, tchau.